falando que eu já invadi o apartamento da vizinha, vulgo minha irmã, tô com um cenário diferente, inclusive até mais bonito do que o meu, porque, né, a queridinha é arquiteta, então tudo bem, vamos nos contentar com isso, mas tô aproveitando para gravar vários vídeos, alguns já devem ter ido ao ar aqui no canal, e hoje, o vídeo de hoje é um hashtag Bea Responde, que fazia tempo que eu não trazia aqui pro canal, gente. Então, hoje eu vou responder as principais perguntas de vocês, algumas que muitos me pediram, por exemplo, de IRB, eu acabei fazendo um vídeo específico sobre isso, então não vou retomar esse assunto hoje para não ficar muito repetitivo ou muito batido esses assuntos, tá? E aí, se você chegou agora e não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, se inscreva, e para você que já é, né, macaco velho e já me acompanha aqui há bastante tempo, não esquece daquele like e vamos todo mundo junto até o final do vídeo para ver aí quem perguntou e quais são as minhas respostas. Eu quero começar aqui com a pergunta do Marcard. Espero que seja assim a pronúncia do nome dele. Se não for isso e você está assistindo esse vídeo, me desculpem, gente, a pronúncia, mas é que às vezes, né, enfim, acontece. Aportes mensais na reserva de emergência, mesmo completando o valor total? Não. Para mim, reserva de emergência são aqueles 6 meses e eu sei que não vai ter uma rentabilidade maravilhosa. Não faz sentido eu colocar mais grana do que o necessário naquilo ali, a não ser que eu acho que talvez eu vá passar por algum momento de vida que eu precise aumentar um pouquinho minha reserva de emergência por uma questão de risco. Mas se eu não tiver isso, eu simplesmente vou olhar para o restante do mercado e continuar fazendo meus investimentos normalmente. Eu aporto todos os meses em ações, então eu não costumo ter uma grande reserva financeira como muitos gostam de fazer, porque eu compro todos os meses em ações. Mas eu tenho alguns fundos que, se eu quiser ou se eu tiver algum projeto, alguma coisa que eu sei que eu vou precisar daquele dinheirinho em breve, eu posso deixar nele. Ele é um pouquinho mais arriscado, mas ele tem tido, pelo menos nos últimos anos, uma boa rentabilidade. Mas, quanto à reserva de emergência, eu deixo ela ali quietinha, apenas com o valor necessário, entendendo que aquilo ali é uma reserva de emergência e não vai me trazer excelentes rentabilidades. Segunda pergunta do Yu Omini, não sei, espero que seja assim. Preenchi o formulário para alugar minhas ações. Preciso preencher para novas aquisições? Se você é cliente da Clear, assim como eu, investe com corretagem zero, etc e tal, aproveitando e já dizendo que o link está sempre aqui na descrição para vocês abrirem a conta de vocês e também serem clientes, se você preencheu pela Clear, existe um campinho lá no formulário de aluguel de ações que você coloca lá, disponibilizar todas as minhas ações para o aluguel. Toda vez que você comprar novas ações, automaticamente elas ficarão disponíveis para o aluguel sem você precisar preencher o formulário novamente. Se você não está entendendo direito do que eu tô falando, assista os outros vídeos que tem aqui no canal falando só sobre aluguel de ações, inclusive tem vídeo na prática mostrando como você coloca suas ações para alugar e que é uma maneira de você ganhar um dinheirinho a mais sem correr riscos, tá? Terceira pergunta, Edu, explica, por favor, a sua forma de investir, aporte, venda, utilização do lucro. Tem um vídeo específico aqui do canal que eu já trouxe detalhadamente como eu lido com os meus investimentos, inclusive com planilhas, etc e tal. Mas basicamente, para resumir, e depois se você tiver mais interesse, dá uma pesquisada nos outros vídeos do canal, eu compro ações todos os meses. Todos os meses eu faço aportes no mercado financeiro, pensando no longo prazo, pensando nessa construção patrimonial que lá na frente pode me trazer uma boa renda passiva e me trazer o conforto financeiro muito maior do que eu tenho hoje, pensando que se um dia eu tiver de saco cheio de tudo e quiser dar um peitaço em algum outro negócio que talvez vai demorar para rentabilizar, etc e tal, eu tenho esse meu conforto, eu tenho essa renda passiva que com certeza vai me ajudar nesses momentos ou até mesmo quando eu for lá bem velhinha e talvez não for mais tão produtiva quanto eu sou hoje. Então, essa é a minha linha de raciocínio para investimentos, tá? Eu faço aportes todos os meses. Quando eu vou fazer os aportes, eu faço geralmente nas ações que tiveram um peso descolado do que eu tinha definido, então às vezes alguma ação que mais caiu ou que ficou mais para trás perante tanta valorização das outras, eu aporto nessas ações. Eu não vendo ações que ficaram com um peso maior. O que eu tento é só reequilibrar através dos meus aportes toda a minha carteira. Eu vendo uma ação em 2 casos. Primeiro, quando ela perde os fundamentos, a empresa perde os fundamentos e eu acho que não vai ser mais um negócio no longo prazo,
ou para aquelas ações que são um pouquinho mais de risco, que estão naqueles 10, 15% da carteira, que são oportunidades de algum período do mercado, como um bull market, como uma retomada na economia, como um setor que tende a performar talvez bem em 1, 2, 3 anos e que em algum momento terá um momento de saída, porque eu entendo que às vezes são empresas que não são perenes e que podem me trazer complicações em determinados períodos do mercado. Então eu aproveito com 10, 15% da carteira para fazer esse tipo de operação, de encontrar oportunidades na bolsa pensando nesse médio prazo, e aí elas terão sim uma hora de sair. Aí tudo bem, eu vendo e começo a procurar por outras oportunidades, ou eventualmente eu posso talvez focar um pouquinho mais no outro lado da carteira, nos 90%, procurando por empresas perenes, que eu acho que são mais tranquilas de você manter, seja num momento de alta, num momento de baixa, em crise, não crise, beleza? E a utilização do lucro, como eu falei para você, tudo que eu recebo de dividendos JCP hoje eu reinvisto nas ações. Eu acabo não utilizando ele para o meu dia a dia. Eu tenho outras fontes de renda através, por exemplo, do Papo de Bolsa, fazendo com que eu não precise desse meu dinheiro hoje que eu invisto e que eu recebo. Espero que tenha ficado claro de uma maneira resumida, mas qualquer coisa dá uma maratonada aqui no canal, tá? E o Paulo Costa, ele fez a seguinte pergunta: compensa mais tentar declarar o IR por conta ou pagar um contador? Eu já paguei contador para fazer, assim como eu também já fiz sozinha e faço sozinha hoje o meu imposto de renda. Uma coisa que eu acho importante que vocês tenham é um controle mensal de tudo que você compra, de tudo que você vende, para entender se você tem que gerar DARF, pagar DARF, o que você tem que fazer na sua declaração anual do imposto de renda. Se você não tem tudo isso, provavelmente vai ser mais fácil você pagar um contador para apurar todos os documentos que você teve durante o ano e fazer o seu imposto de renda, porque isso vai acabar te tomando muito tempo. O valer a pena também tem a ver com a questão do custo da sua hora. Quanto tempo você vai levar para fazer o seu imposto de renda e quanto custa a sua hora trabalhada. Eu, por exemplo, hoje eu gosto de fazer o meu imposto de renda, mas porque eu consigo transmitir de várias maneiras o conhecimento que eu tenho sobre esse tema para vocês. Porém, se fosse considerar no valor da hora que eu recebo trabalhando e no valor que um contador me cobra, valeria a pena ainda eu pagar um contador. Só que eu acabo fazendo realmente para ter cada vez mais conhecimento e firmeza em tudo que eu passo para vocês, tá? E outra pergunta do Cavalcante, e essa é uma pergunta muito boa, tá? Redução de taxa de juros no ZEUA, sinal de esgotamento? Muita gente viu com, não aos olhos, né, essa questão da redução na taxa, mas porque eles acham que os Estados Unidos podem estar forçando a barra para uma coisa que uma hora essa conta vai acabar chegando. Eles reduziram a taxa de juros dele, que ficou aí em torno de 1%, foi uma redução emergencial por conta do coronavírus, para tentar reduzir os impactos do coronavírus na economia. Consequentemente, outros países, inclusive aqui no Brasil, eles devem reduzir mais a taxa de juros. Então, por exemplo, a gente que estava 4,25 e achou que tinha parado por aí, tem gente já falando em taxa de juros abaixo de 4%. Isso acaba forçando, parece que é meio forçado essa questão para tentar amenizar os impactos de um coronavírus, e a preocupação de muitos é que lá na frente, em uma possível crise, em uma possível recessão, essa conta seja um tanto quanto mais cara, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre esse tema, em breve eu devo soltar aqui no canal. O que eu digo é que, quanto a queda na taxa de juros dos Estados Unidos, a gente pode esperar talvez o mesmo aqui no Brasil e em outros países também. E assim, gente, eu acho que eu respondi as principais perguntas que vocês me mandaram. Eventualmente eu vou tentar trazer um pouquinho mais esse quadro com mais frequência. Às vezes eu esqueço que ele existe, mas aí quando eu vou olhar meu Instagram tem tanta pergunta boa que poderia virar conteúdo aqui no canal, acabo fazendo esses vídeos, beleza? Se vocês gostaram, deixem o like de vocês. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e eu vejo vocês no próximo vídeo.